Como é do conhecimento de boa parte dos nossos colegas senadores, tive a oportunidade na semana passada, como representante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, de conferir pessoalmente a situação dos 12 brasileiros detidos em Oruro, na Bolívia, sob suspeita de envolvimento na morte do adolescente Kevin Espada durante um jogo de futebol do Corinthians na Taça de Libertadores. Durante cerca de 24 horas, senhor presidente, que passei na Bolívia, estive acompanhado do subsecretário-geral do Itamaraty pelas comunidades brasileiras no exterior, o embaixador Sérgio Danese, e pude contar com importante assessoria do chefe interino da Embaixada do Brasil em La Paz, do ministro Eduardo Saboia. Tive ainda a imprescindível colaboração e apoio do deputado boliviano Franz Schoch. Juntos visitamos o presídio de São Pedro, em Oruro, uma cidade a 3 horas da capital La Paz. É lá que os brasileiros estão presos preventivamente desde o dia 20 de fevereiro, quando um jovem boliviano foi tragicamente atingido, cruelmente atingido, por um sinalizador marítimo disparado durante uma partida de futebol entre o Corinthians e o São José. Depois de conversar com presos e com autoridades locais, senadora Luísa Nunes Ferreira, ficou claro que os jovens que lá estão detidos, e é bom destacar que, para além de serem torcedores ou corintianos, eles são cidadãos brasileiros, e que esses jovens têm a sua inocência comprovada por evidências objetivas, como imagens gravadas no estádio no dia dessa tragédia. Ao que tudo indica, senhor presidente, esses brasileiros estão, na verdade, sendo mantidos como reféns do sistema judiciário boliviano. Essa é a minha convicção. Podemos constatar também que o grupo está com a integridade física comprometida, já que dividem espaço com traficantes de drogas, com estupradores, assassinos e pessoas de elevados delitos. Posso dizer, senhor presidente, honestamente, que eu temo pela vida desses brasileiros que estão confinados numa prisão que abriga hoje 1.500 detentos, embora sua capacidade instalada seja para 200. A conclusão que chegamos depois dessa viagem é que os 12 brasileiros estão sendo usados como objeto de barganha política por parte do governo boliviano. Isso pelo fato de o Brasil ter concedido asilo político a um senador da oposição, o senador Roger Pinto. O senador boliviano, líder da oposição e decano do Senado Federal, está asilado há mais de 300 dias na Embaixada Brasileira na Bolívia. Mais de 300 dias num espaço fechado, sem direito sequer a banho de sol. Infelizmente, constatamos também que existe no país vizinho uma latente má vontade com relação ao Brasil e aos brasileiros. Chego a afirmar que esse sentimento beira a xenofobia. São esses os motivos que nos levam a acreditar: será absolutamente necessário a interferência direta do governo brasileiro neste caso. Um caso que vai exigir uma solução diplomática, uma solução política de alto nível. E falo aqui mais especificamente na participação direta dos senhores ministros de Relações Exteriores, Antônio Patriota, que, aliás, estará nesta quinta-feira participando de uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, e também do envolvimento direto do senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com quem já entrei em contato para agendar uma audiência sobre o assunto. Aguardo apenas o retorno do senhor ministro José Eduardo Cardoso para que possamos, em audiência, detalharmos toda a minha percepção, minha impressão e a convicção daquilo que assisti durante o dia em que estive na Bolívia. Não posso, senhor presidente, deixar de reconhecer os esforços e o importante trabalho que a equipe do embaixador do Brasil na Bolívia, o embaixador Marcel Beato,
e a própria área do Itamaraty de assistência a brasileiros no exterior, chefiada pelo embaixador Sérgio Danesi, tem feito e seguramente vão continuar fazendo. Mas a minha convicção é que nós estamos batendo no teto. A minha convicção e a minha certeza é que a nossa missão diplomática não conseguirá ir adiante se não tivermos o envolvimento direto do governo federal. Vossa Excelência, permite uma parte, senador Ricardo Ferraz. Vou ouvi-lo com atenção e prazer daqui a alguns poucos minutos, meu estimado senador Eduardo Suplicy. Mas temo que essa situação não tenha um desfecho positivo. Uma solução célere, se não houver o engajamento decisivo das mais elevadas e específicas autoridades da República Brasileira. É bom frisar que a prisão preventiva na Bolívia é de pelo menos 6 meses e mais. Há inúmeros relatos de pessoas que ficaram presas preventivamente por anos e anos. Senhor presidente, tivemos também a oportunidade, nessa viagem, de falar pessoalmente com o ministro de governo da Bolívia, o senhor Carlos Romero. Apresentei a ele as minhas preocupações com a integridade física e a saúde dos nossos cidadãos. Lembrando que os nossos compatriotas estão sob a custódia do Estado boliviano. É preciso ainda lembrar que o caso também está sendo investigado aqui no Brasil, onde tivemos inclusive um réu confesso. Só que o Estado boliviano não reconhece a perícia e as investigações que estão sendo feitas pelo nosso país num afronto à Convenção de Nassau, que estabelece a cooperação jurídica entre os Estados. Os bolivianos insinuam, inclusive, que nós não estaríamos punindo com o devido rigor da lei o jovem que confessou sua culpa nessa tragédia. Há, por certo, uma indignação por parte de autoridades bolivianas para com o fato do réu confesso ser penalmente inimputável no país. Aqui no Brasil, a maioridade penal é acima de 18 anos e na Bolívia é acima de 16 anos. Também merece destaque o diálogo que mantive com o senador Roger Pinto. Asilado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há 11 meses na Embaixada Brasileira na Bolívia, devido à insistente negação do governo boliviano em conceder a este senador salvo-conduto. Foi acertada e corajosa, a meu juízo, a decisão do governo brasileiro de conceder asilo político ao parlamentar boliviano que corria real risco de vida. Pude constatar que todas as supostas acusações feitas a este senador, ao senador Roger Pinto, são infundadas. O que motiva essa perseguição política é o simples fato de que ele faz uma oposição, ou fazia uma oposição, ao governo do presidente Evo Morales. Mas ouço com prazer o senador Eduardo Suplicy. Prezado senador Ricardo Ferraz, quero cumprimentá-lo porque Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, tomou a iniciativa na semana passada. Sim, Vossa Excelência convidou alguns de nós, como os senadores Pedro Taques, José Agripino Maia e eu próprio, para lhe acompanharmos nesta missão. E não fosse a reunião do Conselho Consultivo na terça-feira pela manhã, que já tinha marcado de estar presente na Prefeitura Municipal de São Paulo, eu teria acompanhado. Mas eu acho que Vossa Excelência procedeu da maneira a mais adequada e agora aqui nos reporta a visita que fez aos brasileiros ali detidos em Oruro. Pôde conversar com eles e perceber que não é adequado que estejam lá detidos como se fossem culpados de algo que não foram os responsáveis. É claro que todos nós lamentamos a tragédia da morte do rapaz que infelizmente foi alvejado por aquela peça que foi atirada sobre ele. Inclusive, o rapaz com 17 anos já disse e confessou que foi ele próprio, reconheceu, mas há outros casos ali. Houve um rapaz que estava tocando um instrumento musical que foi filmado na hora em que aconteceu o acidente.
e já emagreceu mais de segundo a família, e então a Vossa Excelência pôde perceber de perto o que aconteceu, e será muito importante a audiência que teremos com o ministro Patriota na próxima quinta-feira, em que Vossa Excelência relatará estes pormenores, assim como também a situação do senador que se encontra ali asilado na Embaixada do Brasil em La Paz. Eu cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa, e Vossa Excelência fala por todos nós, membros da Comissão de Relações Exteriores, por nós senadores, a minha solidariedade e a sua iniciativa. Agradeço a Vossa Excelência e peço um pouco de condescendência, presidente, para que possa concluir, já caminhando para o encerramento. Em nossa opinião, o maior país e a maior economia da América do Sul, o nosso país, o Brasil, está obrigado a ser solidário, a ser generoso com os extraordinários desafios da Bolívia, sobretudo desafios no campo social. Mas essa não pode ser uma solidariedade a todo e qualquer custo. Há princípios e valores que precisam ser preservados e precisam ser respeitados. A relação com a Bolívia é de primeira importância para o Brasil. Temos com o país, com a Bolívia, uma fronteira de 3.500 quilômetros, que vai do Acre até o estado do Mato Grosso do Sul. Uma fronteira maior, inclusive, que a fronteira do México com os Estados Unidos da América. Temos ainda inúmeros, incontáveis desafios conjuntos, como o combate ao narcotráfico. Sem contar, senhor presidente, outros tantos interesses comuns, como, por exemplo, os mais de 20 mil estudantes brasileiros que vivem na Bolívia e os mais de 100 mil bolivianos que vivem no Brasil. São motivos para que defendamos uma relação de solidariedade e generosidade do Brasil com a Bolívia. Mas essa relação, que já é sensível, precisa ser construída e mantida em bases democráticas, em bases transparentes, com respeito à segurança jurídica, meu caro senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Não podemos, entretanto, nos iludir e acreditar que essa relação está imune a problemas. Senhor presidente, o que acabo de expor fundamenta minha convicção de que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que tenho a oportunidade de presidir e compartilho com tantos das senhoras e senhores senadores, deve empreender com urgência uma avaliação de nossa complexa relação com a Bolívia por meio de audiências públicas, debates e outras ações que nós estaremos desdobrando no curso das nossas prerrogativas e do nosso exercício parlamentar. O primeiro passo para um debate franco e aberto das relações do Brasil com a Bolívia será tomado no dia próximo, 4 de abril, quando receberemos Sua Excelência, o ministro Antônio Patriota, em nossa Comissão de Relações Exteriores. Tenho, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a mais absoluta certeza de que esse debate será muito bem-vindo e terá muito a acrescentar, não apenas no referente às questões internacionais hoje em pauta, mas como também nesse caso particular vividos pelos brasileiros que estão detidos preventivamente na penitenciária de São Pedro, em Oruro, assim como este asilo político concedido a um senador perseguido pelo governo boliviano há quase um ano, sem, entretanto, alcançar por parte do governo boliviano respeito à decisão do governo brasileiro, concedendo ao senador Roger Pinto salvo-conduto para que ele possa sair do país. Concedo uma parte com prazer ao senador Aloysio Nunes Ferreira. Meu caro presidente Ricardo Ferraz, presidente da Comissão de Relações Exteriores, Vossa Excelência teve realmente um gesto extraordinariamente lúcido, corajoso e oportuno na visita que fez em nome de todos nós à Bolívia, com esses dois objetivos: verificar a situação que estão submetidos os brasileiros presos naquele país
e também a situação do político boliviano que pediu asilo na Embaixada Brasileira. Em relação ao segundo tema, eu só queria lembrar o seguinte, que a ditadura do Pinochet, logo depois do golpe, passados alguns dias, algumas semanas do golpe, concedeu salvo-conduto para refugiados que estavam sob o abrigo da representação diplomática da Itália, do Panamá, da Suécia, a ditadura de Pinochet. Veja, Vossa Excelência. E o governo boliviano não concedeu o mesmo tratamento a esse senador. Em segundo lugar, uma indagação que faria a Vossa Excelência. Como está sendo a assistência jurídica prestada a esses brasileiros? O Instituto do Habeas Corpus tem vigor na Bolívia? Imagino que sim. Foi impetrado habeas corpus? Qual foi a decisão da Justiça boliviana? Se Vossa Excelência pudesse nos dar a todos nós informações a esse respeito, eu agradeceria. Meu caro senador Aloysio Nunes Ferreira, pude conversar com técnicos, com profissionais da Embaixada e até mesmo com o advogado que está defendendo esses brasileiros. Há toda uma dificuldade de acesso aos autos. Depois de pouco mais de 30 dias, inclusive o promotor que liderava e coordenava as investigações, esse promotor foi substituído. De modo que não sabemos se o novo promotor vai considerar as provas que foram constituídas, se teremos que constituir novas provas e evidências para que esse processo possa se dar com transparência e com acesso livre. O que estou certo e convicto é de que nós estamos, sim, diante de um fato político e diplomático. Eu estou convicto de que esses brasileiros não são presidiários preventivos, não estão presos preventivamente, eles são reféns de um conflito que nós estamos vivendo com a Bolívia. A Bolívia não aceita. Há manifestações públicas na imprensa da Bolívia contra o nosso embaixador, por ter concedido asilo político a um perseguido político. E há pouco houve uma reunião na cidade de Cochabamba, na Bolívia, em que esteve presente o ministro Patriota, esteve presente o presidente Evo Morales, e de lá para cá, o que nós podemos constatar no caso do senador boliviano asilado na nossa embaixada, no escritório comercial, no escritório diplomático da embaixada, que foi transformado numa sala para confinar o senador, é que as visitas foram restritas e que, na prática, a situação é uma situação que necessita de uma solução. Portanto, é uma situação que não, como disse aqui, não preserva sequer a Convenção de Nassau, que estabelece cooperação jurídica entre os nossos países, e esses temas todos serão enfrentados nessa reunião, nessa audiência pública, que nós teremos o prazer e a satisfação de recebermos aqui na casa o senhor ministro Antônio Patriota. Há, portanto, toda uma... Os brasileiros têm advogado, é um advogado boliviano, mas o próprio advogado boliviano manifesta incertezas, manifesta inseguranças, porque não consegue sequer acesso aos autos para que ele possa fazer uma defesa efetiva e objetiva desses brasileiros. É essa manifestação que faço no plenário da Casa para dar conhecimento amplo aos senhores e senhoras senadores, mas esse enfrentamento e esse debate de forma detalhada nós precisamos fazer na Comissão de Relações Exteriores na próxima quinta-feira com o senhor ministro Antônio Patriota. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores senadores.